Acordo cedo com o pé no freio, o mundo inteiro começa a girar. Num banheiro, olho no espelho, crio coragem e ponho pra andar. Carteira, chave no bolso, tá carregando meu celular. Acredita, ninguém apita, quem vai querer hoje me segurar? Você lembra daquela tarde, do fim de semana passado, em que estava no parque relaxando um pouco? Você acreditaria se soubesse que estava gastando energia, mesmo tentando fazer justamente o contrário? Mesmo mantendo o corpo em repouso, todos os seres vivos gastam energia. Independentemente de um exercício físico voluntário, o corpo precisa manter seus processos vitais, como a respiração pulmonar, a manutenção da temperatura corporal e os batimentos do coração. Todos esses processos geram uma grande demanda energética, suprimida por refeições como o pastel da feira. Um momento em que, claramente, há gasto de energia é quando os braços de uma pessoa são contraídos. Para entender como a energia está presente nesse processo, é preciso olhar os músculos mais de perto. Os músculos de movimento voluntário são compostos por várias unidades microscópicas denominadas sarcômero. Em cada sarcômero há um arranjo de filamentos de proteínas. Com uma molécula denominada ATP, o trifosfato de adenosina, há um rearranjo nas proteínas que levam, ao encontro delas, outros filamentos proteicos, contraindo o sarcômero. Como esse processo acontece em várias unidades, há contração muscular. Para que o sarcômero volte ao seu estado inicial, mais moléculas de ATP são utilizadas para a organização de elétrons anterior à contração. Mas o que é ATP? O ATP é uma molécula conhecida na biologia como moeda energética. Em uma melhor analogia, o ATP pode ser visto como uma bateria recarregável. Quando é ligado, ele fornece energia para que ocorra o processo. Ao fim desse processo, sua energia é gasta, e esse composto passará por um processo de reenergização, ou seja, a bateria será recarregada. Um dos processos de recarga do ATP é denominado respiração celular. Quando descarregado, o trifosfato de adenosina está com um fosfato livre, ou seja, está na forma de difosfato de adenosina, ou ADP. A respiração celular utiliza a energia de outros compostos para formar novamente o trifosfato de adenosina. Os compostos utilizados por esse processo são os absorvidos pela alimentação e na respiração pulmonar. Na alimentação, são obtidas moléculas como proteínas, açúcares e gorduras, e, na respiração, o gás oxigênio. No entanto, os compostos obtidos na alimentação têm um tamanho relativamente grande para que uma célula possa utilizá-los. Desse modo, a digestão quebra essas moléculas grandes, readequando-os em compostos menores. Uma parte desses compostos será utilizada na síntese de ATP. As proteínas, açúcares e gorduras podem ser vistos como grandes pacotes de energia. Durante a respiração celular, diversas reações retiram, aos poucos, pequenos pacotes de energia do açúcar maior. Esses pequenos pacotes de energia serão utilizados para ligar o fosfato livre ao ADP, formando assim o ATP. Além das moléculas obtidas na alimentação, o gás oxigênio é necessário para que esse processo ocorra. Obtido na respiração pulmonar, o gás oxigênio entra na respiração celular somente em sua etapa final. Seu papel é receber os elétrons devido à sua alta tendência a recebê-los, possibilitando a retirada dos pequenos pacotes. Para se estabilizar, o gás oxigênio liga-se a 4 hidrogênios, formando 2 moléculas de água. Então a energia que move os meus músculos vem dos alimentos. Mas... e as plantas? Como elas conseguem energia? Do Sol. Na maioria dos ecossistemas, a fonte primária de energia é o Sol. O processo responsável pela construção de moléculas que formam nossos corpos e que podem ser utilizadas na respiração celular é denominado fotossíntese. Esse processo exige uma série de etapas que formarão novas cadeias de carbono, a estrutura básica dos açúcares. No entanto, para que essas novas cadeias sejam formadas, é preciso energia e carbono. Os seres fotossintetizantes utilizam gás carbônico, água e luz como matérias-primas desse processo. O gás carbônico é a matriz de carbono, a água é o material que cederá elétrons ao processo, e a luz é a fonte energética, devido ao transporte de fótons. Fótons? Em 1888,
observou-se que uma placa de zinco exposta à luz ultravioleta adquire carga positiva, ou seja, os elétrons são deslocados, gerando corrente elétrica. Após essa descoberta, verificou-se essa mesma característica em todos os metais, cada um com um tipo de luz específico. Para explicar esse fenômeno, Albert Einstein propôs em 1905 o modelo corpuscular da luz. De modo simplificado, essa teoria prevê que os fótons são partículas de energia presentes em todo tipo de luz. A energia contida nessas partículas é utilizada para desalojar os elétrons de seu estado anterior à exposição da luz, gerando, assim, corrente elétrica. Nos seres fotossintetizantes, um pigmento denominado clorofila é o responsável pela movimentação de elétrons. O núcleo da molécula de clorofila contém um átomo do metal magnésio, que, ao ser exposto à luz solar, tem seus elétrons deslocados para uma molécula aceptora intermediária. Parte desses elétrons será utilizada na composição de ATP a partir de ADP e o fosfato. Esse ATP formado será uma fonte energética para a sucessão da fotossíntese. Para a reposição de elétrons do magnésio, a fim de torná-lo reutilizável, sob o auxílio de enzimas catalisadoras, a água é quebrada em hidrogênio, moléculas de gás oxigênio e elétrons destinados ao magnésio. Essa quebra da água com o auxílio da luz solar é denominada fotólise da água. Na segunda grande etapa da fotossíntese, os materiais formados na primeira etapa serão utilizados como matéria-prima para a formação efetiva do açúcar. Ao final desse processo, esse açúcar é armazenado sob a forma de amido, outro açúcar, semelhante ao original em relação às cadeias de carbono. Essas duas pessoas se alimentam de luz? Não! Na verdade, os seres capazes de produzir alimento a partir da luz solar são as plantas, que servem de base para grande parte das teias alimentares. Somente esse tipo de ser vivo possui cloroplastos, a estrutura básica para a fotossíntese, podendo assim construir açúcares. Os açúcares produzidos pelas plantas são transmitidos ao longo dos níveis tróficos sob a forma de biomassa. Todo alimento ingerido pode ser chamado de biomassa, que, ao passar pela digestão, será desconstruído em partículas menores e será utilizado pelo organismo para a construção de si mesmo, o crescimento ou para a produção de energia. Dessa forma, você é capaz de produzir energia para manter sua rotina. Com o pé no freio, o mundo inteiro começa a girar.